Você já ouviu falar do Vale do Silêncio na Alemanha? Um lugar onde até os pássaros param de cantar e o vento parece carregar vozes antigas. Ninguém te contou, mas essa região esconde ruínas medievais e histórias que fariam até os mais corajosos pensarem 2 vezes antes de visitar. O que acontece lá que os guias turísticos não mencionam? Descubra os segredos que transformaram esse vale em um dos lugares mais enigmáticos da Europa. Se você pegar qualquer mapa turístico da Alemanha ou procurar no Google Maps, vai perceber algo estranho, uma área em branco onde deveria estar o Vale do Silêncio. Nenhuma estrada aparece, nenhuma cidade é marcada, como se aquela região simplesmente não existisse. Mas quando você compara com mapas topográficos militares antigos, a área está lá, com um detalhe curioso, uma marcação especial que não aparece em outros lugares. Em 2019, um turista holandês chamado Erik van Dort tentou chegar até o vale usando seu GPS. Ele documentou em seu blog como o dispositivo começou a falhar quando chegou a 5 quilômetros da área. As coordenadas pulavam aleatoriamente, e o aplicativo traçava rotas que faziam ele voltar ao mesmo ponto 3 vezes consecutivas. Quando tentou seguir a pé usando uma bússola, a agulha girava sem parar. Ele só conseguiu sair da área seguindo o curso de um riacho por quase 6 horas. Relatos como esse são comuns nos arquivos da polícia local. Nos últimos 50 anos, 37 desaparecimentos foram registrados oficialmente na região, sendo que 21 desses casos nunca foram resolvidos. Os relatórios mencionam sempre o mesmo padrão: pessoas que entraram no vale e simplesmente nunca mais foram vistas. Os poucos que voltaram contam histórias confusas sobre perder a noção do tempo ou ouvir sons que não deveriam existir ali. Moradores das cidades vizinhas evitam falar sobre o lugar. Quando questionados, mudam de assunto ou dão respostas vagas. Um agricultor da região, que preferiu não se identificar, disse apenas que, desde criança, aprendemos que não se deve ir até aquelas partes da floresta. Quando pressionado sobre o motivo, ele se limitou a dizer que o vale tem dono, sem explicar o que isso significaria. O silêncio oficial sobre o local é ainda mais impressionante. Em 2008, um jornalista do Frankfurter Allgemeine tentou investigar por que a área não aparecia nos mapas. A resposta das autoridades foi um documento de 15 páginas cheio de termos técnicos sobre limitações cartográficas e erros de satélite. Porém, geólogos consultados pelo jornalista confirmaram que não há nada na geologia local que justificasse esses problemas. A única referência pública ao vale aparece num antigo guia turístico de 1921, que menciona rapidamente as belas paisagens do Vale Silencioso, recomendando-o para quem busca solidão e contemplação. Essa edição foi retirada de circulação pouco depois, e as versões posteriores não traziam mais a menção. O que faz uma área de quase 300 km simplesmente desaparecer dos mapas modernos? Por que até os sistemas de navegação mais avançados falham ali? E o que realmente aconteceu com as dezenas de pessoas que desapareceram na região? Essas perguntas ficam ainda mais intrigantes quando olhamos para o fenômeno mais estranho do vale: o silêncio absoluto que o cercam. Mas isso é uma história para a próxima parte. Florestas normalmente são lugares cheios de vida e som. Você espera ouvir pássaros cantando, insetos zumbindo, folhas sendo movidas pelo vento. Mas no Vale do Silêncio, na Alemanha, nada disso acontece. Quem entra naquela floresta descreve uma experiência que desafia a lógica. O som simplesmente desaparece. Não é apenas um local quieto. É como se alguém tivesse apertado o botão de mudo na natureza. Em 2018, um grupo de pesquisadores da Universidade de Munique fez medições acústicas no vale. Eles levaram equipamentos profissionais para captar os sons da floresta. Em áreas normais próximas, os medidores registravam entre 30 e 40 decibéis,
o esperado para uma floresta tranquila. Mas ao entrar no Vale do Silêncio, os números caíam para abaixo de 10 decibéis, quase o limiar da audição humana. O mais estranho, os equipamentos mostravam que os sons deveriam estar lá, mas simplesmente não eram percebidos. Vários visitantes relataram o mesmo fenômeno. Um casal de caminhantes que passou pela área em 2015 contou como seus passos não faziam barulho, mesmo caminhando sobre folhas secas. Eles gravaram vídeos mostrando a diferença. Ao entrar no vale, o som do vento e dos pássaros desaparecia de repente. O vídeo mostra eles batendo palmas. O som chega abafado como se estivessem debaixo d'água. Cientistas tentaram explicar o que acontece no local. Uma teoria sugere que a geologia única do vale cria camadas de ar que absorvem as ondas sonoras. Outra aponta para formações rochosas especiais que poderiam refletir o som para longe. Mas nenhuma explicação consegue justificar completamente o efeito. Testes mostram que até equipamentos elétricos como gravadores e rádios deixam de funcionar corretamente dentro do vale. A falta de som tem efeitos psicológicos curiosos. Um estudo de 2020 com voluntários mostrou que 78% das pessoas começam a ouvir sons imaginários depois de 15 minutos no vale. Alguns relataram sussurros, passos ou batidas que não existiam. Um participante jurou ter ouvido alguém chamando seu nome, mesmo estando completamente sozinho na floresta. Moradores antigos da região contam histórias sobre o silêncio que enlouquece. Dizem que no passado, caçadores que passavam muito tempo no vale começavam a agir de forma estranha, confundindo sons imaginários com reais. Algumas lendas locais falam de pessoas que entraram na floresta e nunca mais foram vistas. Não porque desapareceram, mas porque pararam de responder aos chamados e simplesmente se sentaram sob as árvores, olhando para o nada. O exército alemão parece ter se interessado pelo fenômeno durante a Segunda Guerra. Documentos desclassificados mostram que, em 1943, um grupo de cientistas nazistas foi enviado para estudar o vale. Os relatórios mencionam propriedades acústicas anômalas e possíveis aplicações militares, mas não explicam o que encontraram. Toda a pesquisa foi abruptamente interrompida após 3 meses sem explicações. O silêncio não é igual em todo o vale. Algumas áreas têm pequenas bolhas onde o som volta normal por alguns metros. Visitantes relatam que essas zonas mudam de lugar com o tempo. Um guia turístico de 1957 menciona que os pastores locais usavam essas áreas para descansar, chamando-as de ilhas de sanidade. O mesmo guia alerta que ficar muito tempo nas zonas silenciosas pode causar perturbações mentais. Mas se você acha que um lugar sem sons já é estranho o suficiente, espere até conhecer as estruturas que existem no meio dessa floresta silenciosa. Porque no coração do vale existem edifícios que não aparecem em nenhum mapa ou registro histórico, e ninguém sabe quem os construiu ou quando. No meio da floresta silenciosa do Vale do Silêncio, estruturas de pedra surgem sem aviso. São ruínas que não aparecem em nenhum registro histórico da Alemanha. Arqueólogos que estudaram o local confirmam: essas construções não correspondem a nenhum estilo arquitetônico conhecido na região. A pedra usada não é encontrada em nenhum outro lugar num raio de 200 quilômetros. Até hoje, foram identificadas 14 estruturas principais no vale. A maior delas é um edifício circular com paredes de quase 3 metros de espessura. Não tem portas nem janelas, apenas uma abertura no teto. Os materiais de construção mostram sinais de terem sido expostos ao tempo por séculos, mas os testes de datação por carbono não funcionaram. As amostras sempre dão resultados inconsistentes, como se algo tivesse alterado a composição da pedra. As paredes têm inscrições estranhas. Não são runas nem qualquer alfabeto conhecido. Em 2017, linguistas da Universidade de Berlim analisaram os símbolos por 6 meses.
Eles concluíram que os traços seguem padrões matemáticos precisos, mas não formam uma linguagem reconhecível. Um dos pesquisadores, Dr. Felix Werner, disse que parece mais um código do que uma escrita. Em 1989, um grupo de caminhantes encontrou uma câmara subterrânea perto das ruínas principais. O relatório da polícia local descreve uma sala circular com mesas de pedra, dispostas em padrões geométricos. Nas paredes, marcas pareciam mostrar constelações. Quando voltaram com equipamentos de arqueologia uma semana depois, não conseguiram encontrar a entrada novamente. O solo estava intacto, sem sinais de escavação recente. Moradores mais antigos contam histórias sobre as ruínas. Uma lenda fala de o povo sem voz que construiu as estruturas. Dizem que eles viviam no vale antes dos alemães chegarem à região e que conseguiam se comunicar sem falar. Outra história menciona um grupo de monges que tentou viver nas ruínas na Idade Média. Segundo a tradição oral, eles desapareceram após 7 dias, deixando apenas seus diários com páginas totalmente em branco. Em 2003, uma equipe de TV alemã filmou um documentário sobre o vale. Eles capturaram imagens claras das ruínas, incluindo detalhes das inscrições. Quando o material foi editado, todas as cenas dentro das estruturas saíram distorcidas. As imagens mostravam linhas horizontais cruzando a tela, mesmo filmadas com equipamentos profissionais. O áudio gravado dentro das ruínas continha sons que ninguém lembrava de ter ouvido durante as filmagens. Geólogos que estudaram o local encontraram algo ainda mais estranho. As ruínas não têm fundações. As paredes parecem brotar diretamente do solo, sem qualquer base estrutural. Testes com radar de penetração no solo mostraram que as pedras continuam para baixo da terra, até pelo menos 15 metros de profundidade, em formatos que lembram raízes gigantes. Em 1922, um arqueólogo chamado Heinrich Braun publicou um artigo sobre arquitetura impossível após visitar o vale. Ele descreveu padrões nas pedras que desafiavam as leis da física. Ângulos que não deveriam se sustentar, mas que permaneciam intactos há séculos. Seu trabalho foi ridicularizado pela comunidade científica e ele desapareceu 2 anos depois durante outra expedição ao vale. Seus cadernos de anotações foram encontrados vazios com apenas a frase "Eles estão aqui", escrita na última página. O governo alemão tem um arquivo secreto sobre as ruínas desde os anos 1930. Documentos vazados em 2011 mostram que oficiais nazistas acreditavam que o local poderia ser uma arma ancestral. Eles enviaram 3 expedições científicas entre 1938 e 1944. Todos os relatórios dessas missões continuam classificados até hoje. As lendas locais ficam mais sinistras quando falam sobre a torre mais alta das ruínas. Dizem que em noites de lua cheia, uma figura aparece no topo da estrutura. Os poucos que afirmam ter visto dizem que parece um homem de rosto indistinto, vestindo trajes antigos. Essa mesma figura aparece em relatos que vão desde o século XVIII até fotos borradas tiradas por turistas em 2019. Mas isso é outra história. Uma que começa com um cavaleiro medieval e termina com soldados nazistas fugindo em pânico. A figura conhecida como o Cavaleiro Sem Rosto é a assombração mais frequente nos relatos sobre o Vale do Silêncio. Testemunhas descrevem um homem alto, vestindo uma armadura medieval escura, mas com um detalhe perturbador. Onde deveria haver um rosto, existe apenas uma névoa indistinta. Os relatos mais antigos datam de 1743, quando um caçador local registrou em seu diário ter visto um guerreiro sem semblante perto das ruínas. Desde então, existem pelo menos 487 relatos documentados da aparição. Em agosto de 2020, a turista finlandesa Liisa Kivinen fotografou algo extraordinário. Sua imagem mostra uma figura enevoada em frente à torre principal das ruínas.
O que torna a foto diferente das outras é que a silhueta aparece com detalhes da armadura visíveis, incluindo um padrão de cruzes gravadas no peitoral. Especialistas que analisaram a imagem confirmam que não há sinais de manipulação digital. A própria Lisa conta que não viu nada quando tirou a foto, só notou a figura ao revisar as imagens em seu hotel. Os encontros com a entidade seguem um padrão curioso. A maioria acontece entre 3h15 e 3h45 da manhã, sempre durante a lua cheia. As testemunhas relatam sentir um frio intenso minutos antes da aparição, seguido por um silêncio ainda mais profundo que o normal do vale. O cavaleiro nunca se aproxima, apenas observa de longe. Mas em 12 casos registrados, pessoas afirmam ter ouvido um sussurro em alemão arcaico, sempre a mesma frase: "O primeiro está completo". Documentos históricos revelam uma conexão intrigante. Em 1632, um nobre local chamado Graf Manfred von Adler desapareceu no vale durante uma caçada. Seus servos juraram tê-lo visto entrar na floresta, mas ele nunca saiu. O brasão da família von Adler tem características similares às marcas na armadura do fantasma. Uma carta de 1635 menciona que o conde tinha interesse nas ruínas e acreditava que elas guardavam o segredo dos antigos. Em 2017, pesquisadores do Instituto Parapsicológico de Colônia instalaram câmeras de movimento nas ruínas. Durante 6 meses de monitoramento, os equipamentos captaram 23 eventos anômalos. Em todos os casos, as câmeras ativavam sem que nenhum movimento fosse detectado pelos sensores térmicos. As gravações mostravam apenas um borrão escuro passando rapidamente pelo quadro. O projeto foi cancelado após um dos pesquisadores sofrer um colapso nervoso, alegando ter visto o cavaleiro em seu quarto de hotel. O arquivo da polícia local contém relatos curiosos. Em 1988, 2 caminhantes encontraram pegadas de armadura na neve, que simplesmente terminavam no meio de um campo aberto. Em 2005, um guarda florestal registrou ter visto o cavaleiro de costas. Quando a figura se virou, não havia nada sob o capacete. Os documentos mencionam que esses casos nunca foram investigados a fundo por ordem de autoridades superiores. A teoria mais aceita entre os historiadores locais liga o fantasma ao período da Guerra dos 30 Anos. Um regimento de cavaleiros teria passado pela região em 1634, perseguindo desertores. Registros de uma igreja próxima mencionam que 7 soldados desapareceram no vale e nunca foram encontrados. Uma antiga lenda fala de os 7 vigilantes que guardariam algo nas ruínas. Em 1936, um grupo de pesquisas paranazistas tentou fazer contato com a entidade. Eles prenderam um pastor local dentro das ruínas durante uma lua cheia, esperando que o fantasma aparecesse. O homem foi encontrado no dia seguinte, completamente louco, desenhando os mesmos símbolos que aparecem nas paredes das ruínas. Os arquivos dessa experiência estão guardados no Museu de História de Berlim, com acesso restrito. A última aparição registrada aconteceu em 2022, quando um cineasta independente filmou um documentário sobre o vale. Durante uma tomada noturna, toda a equipe viu uma figura escura parada no topo da torre principal. As câmeras profissionais captaram apenas uma mancha escura, mas os microfones gravaram um som metálico, como o de armadura se movendo. O diretor do documentário afirmou que, quando voltaram ao local no dia seguinte, encontraram pegadas de metal no solo, mas as marcas desapareceram enquanto eles filmavam. Mas o cavaleiro pode não ser a única presença no vale. Documentos militares desclassificados contam algo ainda mais perturbador sobre o que soldados alemães encontraram lá durante a Segunda Guerra. E não se trata de um único fantasma, e sim de algo que afetou um grupo inteiro de soldados experientes. Em outubro de 1944, quando a Alemanha nazista estava perdendo a guerra,
um pelotão de elite da SS recebeu uma missão incomum. Eles deveriam realizar exercícios militares no Vale do Silêncio. Documentos desclassificados em 2001 mostram que a ordem veio diretamente do alto comando, sem explicações. 3 caminhões carregando 47 soldados chegaram à região na madrugada de 12 de outubro. Os registros oficiais dizem que os exercícios foram cancelados após 6 horas. Mas o diário do capitão Ernst Vogel, encontrado em 1998, conta outra história. Ele escreveu que assim que entraram no vale, os rádios pararam de funcionar. Os relógios dos soldados atrasaram exatamente 33 minutos, todos no mesmo horário. Vogel descreveu uma figura alta, observando eles das ruínas. Mas, quando miraram suas armas, não havia ninguém. Às 3h17 da manhã, segundo o diário, os soldados começaram a ouvir vozes sussurrando em alemão antigo. Nenhuma fonte de som foi encontrada. 2 soldados entraram em pânico e atiraram aleatoriamente na floresta. Outros 3 desapareceram quando o grupo se dividiu para procurá-los. Vogel escreveu: "Nenhum de nós queria admitir, mas estávamos com medo. Não do inimigo, mas do próprio vale. Os soldados que voltaram estavam em estado de choque. 2 foram internados em um hospital psiquiátrico. O relatório médico descreve sintomas como perda temporária da fala e terror incontrolável. Nenhum deles voltou a servir." Em 1962, um ex-soldado chamado Karl Bauer deu uma entrevista anônima a um jornal local. Ele era um dos radiooperadores da missão. Bauer contou que ouviu transmissões de rádio impossíveis, vozes falando em um dialeto alemão que ninguém reconheceu, dando coordenadas que levavam a lugar nenhum. O mais estranho, quando verificaram os equipamentos depois, não havia registro das transmissões. Os arquivos nazistas sobre o incidente foram destruídos em 1945, mas um documento sobreviveu. É uma ordem escrita por Heinrich Himmler em pessoa, classificando o vale como zona proibida e cancelando todas as pesquisas militares no local. A ordem não dá explicações, apenas diz que o Reich não tem interesse naquela região. Em 2008, historiadores encontraram um relatório curioso nos arquivos da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. O documento de 1953 descreve uma missão de reconhecimento soviética no vale. Os soldados relataram os mesmos fenômenos: equipamentos defeituosos, distorções de tempo e figuras não identificadas. A missão durou apenas 4 horas antes de ser abortada. O que realmente aconteceu naquela noite de 1944 nunca ficou claro. Os poucos soldados que falaram sobre o assunto descreveram coisas diferentes. Alguns juraram ter visto luzes azuis flutuando entre as árvores. Outros falaram de uma névoa que parecia seguir o grupo. Todos concordaram em uma coisa: algo no vale os fez sentir como se estivessem sendo observados por algo muito antigo. O capitão Vogel foi encontrado morto em seu apartamento em 1947, oficialmente por suicídio. Seus últimos escritos falavam sobre o cavaleiro sem rosto, que ele acreditava ter visto no vale. Ele escreveu: "A guerra acabou, mas ele ainda está lá, esperando. Não sei o que, mas sei que não deveríamos ter ido lá." Em 2015, um pedido de informação feito por um jornalista revelou que a proibição permanece por razões de segurança não especificadas. Nenhuma unidade militar treina na região até hoje. Os efeitos daquela noite ainda são sentidos. Familiares dos soldados contam que muitos continuaram tendo pesadelos décadas depois. Um neto de um dos participantes disse que seu avô nunca mais entrou em uma floresta. Sempre que perguntado sobre o assunto, ele apenas dizia: "Alguns lugares não foram feitos para nós. E enquanto o vale permanece silencioso, as ruínas continuam lá, guardando segredos que nem o exército mais poderoso da Europa quis enfrentar." Mas há uma história ainda mais antiga, uma que começa com um vilarejo inteiro,
que desapareceu sem deixar rastros. Em abril de 1923, a pequena vila de Eichenhain, localizada a 3 quilômetros do Vale do Silêncio, desapareceu durante a noite. Fotos antigas mostram uma comunidade próspera com 27 casas, um moinho e uma igreja. Na manhã de 15 de abril, quando um carteiro chegou para entregar correspondências, encontrou apenas terrenos vazios onde as construções deveriam estar. Não havia escombros nem sinais de incêndio ou destruição. As estruturas tinham simplesmente sumido. Os arquivos policiais da época mostram uma investigação confusa. O relatório menciona que 143 pessoas viviam na vila, mas nenhum corpo foi encontrado. Os investigadores notaram algo estranho. As plantas e árvores ao redor das fundações desaparecidas continuavam intactas, como se as casas tivessem sido retiradas com precisão cirúrgica. No local da igreja, onde deveria haver uma cruz de metal, os policiais encontraram apenas uma mancha circular de terra completamente estéril. Em 1957, um fazendeiro encontrou um diário enterrado perto do local da vila. Pertencia a um professor chamado Friedrich Kessler, que morava em Eichenhain. As últimas anotações, escritas na noite do desaparecimento, são perturbadoras. O sino da igreja tocou sozinho hoje à noite. As crianças estão reclamando de vozes vindas da floresta. Marta diz que viu luzes azuis sobre as casas. Estou começando a acreditar que aquelas velhas histórias sobre o vale podem ser verdadeiras. A página seguinte está em branco. Documentos do governo revelam que 11 pessoas não moravam oficialmente na vila, mas estavam lá naquela noite. Viajantes que pararam para pernoitar. Essa informação só veio à tona porque um comerciante de uma cidade vizinha registrou em seu livro caixa a venda de suprimentos para 14 almas a mais em Eichenhain. Esses registros mostram que o número real de desaparecidos pode ter sido 154. As teorias sobre o desaparecimento variam do plausível ao fantástico. Geólogos sugerem que algum fenômeno natural único, como um afundamento do solo, pode ter engolido a vila. Outros apontam para experimentos secretos do governo alemão no período entre guerras. As lendas locais falam de uma maldição do vale que se espalhou para a vila. Um pastor afirmou na época ter visto uma névoa prateada envolvendo as casas naquela noite. Em 2003, pesquisadores usando radar de penetração no solo encontraram anomalias a 6 metros de profundidade, onde ficava Eichenhain. As imagens mostravam estruturas retangulares organizadas, mas nenhuma escavação foi autorizada. Testes mostraram que o solo na área tem propriedades magnéticas incomuns, com variações que não seguem padrões naturais. Um fato curioso: todos os animais da vila também desapareceram, exceto por um cachorro que foi encontrado dias depois, a 20 quilômetros do local. O animal estava em estado de choque, segundo relatos da época, e recusava comida. Viveu apenas mais 3 dias. A autópsia mostrou que seus órgãos internos estavam encolhidos e secos, como se tivesse envelhecido décadas em poucos dias. Os arquivos meteorológicos de 1923 mostram que na noite do desaparecimento, uma tempestade incomum atingiu a região. Mas enquanto as estações próximas registraram chuva e ventos fortes, a última mensagem telegráfica enviada de Eichenhain mencionava céu claro e estrelado. O telegrama chegou à estação vizinha às 23h17, aproximadamente 1 hora antes do desaparecimento estimado. Em 1989, um cineasta amador afirmou ter encontrado parte do sino da igreja de Eichenhain no Vale do Silêncio. Uma análise metalúrgica confirmou que a liga de bronze correspondia ao estilo de sinos fabricados na região naquela época. O objeto estava enterrado a meio metro de profundidade, em um local sem sinais de escavação recente. Mais estranho ainda, o sino estava completamente silencioso, mesmo quando atingido não produzia qualquer som.
Os últimos registros oficiais sobre o caso são de 1938, quando o governo nazista arquivou toda a documentação sob o código Sonderfall E15. Um memorando interno menciona que qualquer investigação futura sobre o incidente de Eichenhain requer autorização pessoal do Führer. Em 1961, o arquivo foi transferido para uma instalação secreta próximo a Berlim, e seu conteúdo atual permanece desconhecido. Até hoje, descendentes dos moradores de Eichenhain visitam o local no aniversário do desaparecimento. Dizem que às vezes, ao amanhecer, dá para ver formas indistintas onde as casas estavam. E em noites muito quietas, algumas pessoas juram ouvir o sino da igreja tocando do fundo do vale. Mas quando procuram a origem do som, encontram apenas o mesmo silêncio perturbador que cobre toda a região. E esse silêncio esconde algo ainda mais inexplicável: fenômenos que desafiam tudo o que sabemos sobre as leis da física. O Vale do Silêncio na Alemanha apresenta fenômenos que cientistas ainda não conseguem explicar. Desde 1950, pelo menos 27 expedições científicas documentaram ocorrências que desafiam as leis da física conhecidas. Uma equipe da Universidade de Heidelberg registrou em 2015 como bússolas giravam continuamente em certos pontos do vale, sem qualquer interferência magnética detectável. Os mesmos pesquisadores observaram que relógios atômicos, normalmente precisos até o nanosegundo, atrasavam exatamente 12 minutos e 37 segundos dentro do vale, independentemente do tempo de permanência. Em 2008, físicos do Instituto Max Planck levaram equipamentos para medir a gravidade na região. Os aparelhos mostraram leituras normais até entrarem no vale, quando passaram a indicar flutuações impossíveis. Um gravímetro de última geração registrou variações de até 0,3% na força gravitacional em áreas específicas, algo que não ocorre naturalmente na Terra. O mais estranho: essas anomalias mudavam de lugar quando medições eram repetidas dias depois. A expedição científica mais completa ocorreu em 2015, financiada pelo governo alemão. 12 pesquisadores passaram 3 semanas no vale, com equipamentos no valor de 2 milhões de euros. Seu relatório final, parcialmente liberado em 2018, menciona vários fenômenos inexplicáveis. Câmeras térmicas mostravam zonas frias flutuantes, onde a temperatura caía para 20 Diracan em espaços de apenas meio metro, enquanto o ar ao redor permanecia em 15 Diracan. Sensores de movimento acusavam presenças que as câmeras não capturavam. E em 3 ocasiões diferentes, equipamentos pararam de funcionar simultaneamente por exatos 33 segundos. Um dos casos mais intrigantes envolve um drone de pesquisa. Os cientistas o programaram para mapear o vale em padrões regulares. Nas imagens, o drone seguia sua rota normalmente. Mas, quando a equipe recuperou o aparelho, seu registrador interno mostrava que ele havia se desviado por 17 minutos, voando em círculos sobre uma área específica das ruínas. Esses 17 minutos não apareciam nas filmagens. O drone não apresentava defeitos e sua bateria durou exatamente o tempo previsto, incluindo os minutos perdidos. Desde 1980, pelo menos 43 artigos científicos foram publicados sobre os fenômenos do vale. A maioria chega à mesma conclusão: algo na região interfere com equipamentos eletrônicos, medições físicas e até a percepção humana do tempo. Um estudo de 2003 da Universidade de Bonn mostrou como pessoas expostas ao vale por mais de 1 hora desenvolviam pequenas distorções na memória recente. Testes psicológicos revelaram que 65% dos voluntários não conseguiam lembrar sequências simples de eventos dentro do vale, mas tinham memória perfeita do que acontecia antes e depois. As teorias para explicar esses fenômenos variam. Alguns cientistas sugerem que o vale fica sobre uma anomalia geológica única,
talvez relacionada a depósitos minerais especiais. Outros falam em bolhas temporais, onde as leis da física se comportam de forma diferente. A hipótese mais polêmica vem do físico doutor Werner Stoltz, que em 2017 publicou um artigo sugerindo que o vale poderia ser uma zona de interface entre dimensões. Seu trabalho foi criticado, mas até hoje ninguém ofereceu explicações melhores. O governo alemão mantém um arquivo sigiloso sobre pesquisas no vale desde 1972. Documentos vazados em 2011 mostram que autoridades consideraram declarar a área como zona de risco científico. Um memorando interno menciona preocupação com efeitos potencialmente instáveis, que poderiam representar perigo. Mas nenhuma restrição oficial foi implementada, exceto pela proibição não declarada que mantém o vale fora dos mapas. Em 2019, uma equipe internacional instalou sensores permanentes no vale. Os dados, analisados por computadores quânticos, mostram padrões matemáticos incomuns nas anomalias. Um pesquisador que pediu anonimato disse que os números seguem sequências que aparecem em teorias sobre buracos de minhoca. Mas até agora, nenhuma instituição científica se dispôs a endossar publicamente essa interpretação. Tudo isso levanta uma questão fundamental. Por que um lugar com tantos fenômenos inexplicáveis continua sendo ignorado pela maioria dos cientistas? E por que o governo alemão, normalmente tão aberto com pesquisas, mantém tanto sigilo sobre o Vale do Silêncio? As respostas podem estar ligadas ao que acontece quando alguém tenta revelar muito sobre esse lugar. Se você procurar por Vale do Silêncio em guias turísticos da Alemanha, dificilmente encontrará alguma menção. Das 87 principais agências de turismo do país, apenas 3 listam o local em seus roteiros, e sempre com avisos sobre área de difícil acesso. Um funcionário de uma grande empresa de turismo em Berlim, que pediu para não ser identificado, contou que recebeu ordens explícitas para não promover visitas ao vale. Nosso manual diz apenas: "Não recomendamos essa região devido a condições adversas", explicou. Guias locais agem de forma ainda mais estranha. Em 2019, um repórter do jornal Die Welt tentou contratar um guia para o vale em uma cidade próxima. Dos 12 profissionais contatados, 9 disseram que não trabalhavam com aquela região. 2 pediram valores exorbitantes, cerca de 5 vezes o preço normal. Um único guia aceitou, mas cancelou no dia anterior alegando problemas de saúde. Quando o repórter foi até seu escritório, encontrou o local fechado com um aviso de "em viagem". O silêncio tem consequências reais. Em 2017, um turista americano chamado Daniel Reeves insistiu em visitar o vale depois que seu guia se recusou a levá-lo. Ele alugou um carro e seguiu sozinho. Seu relato, publicado em um fórum de viagens, descreve como perdeu a noção do tempo na região. Reeves jurou que passou apenas 2 horas no local, mas quando voltou, seu relógio mostrava que se passaram 7 horas. O pior, todas as fotos que tirou apareciam borradas ou completamente pretas, exceto uma que mostrava uma figura indistinta entre as árvores. Dados do Departamento de Turismo alemão mostram que apenas 1,2% dos pacotes turísticos da região incluem o vale. Em comparação, áreas próximas com atrativos similares aparecem em 34% dos roteiros. Um levantamento feito em 2020 com 143 guias profissionais revelou que 89% conheciam o vale, mas apenas 11% já haviam levado turistas para lá. Os motivos variavam desde falta de interesse até preocupações com segurança. As verdadeiras razões por trás desse silêncio são mais complexas. Um ex-funcionário do Ministério do Turismo, que trabalhou na região nos anos 1990, contou que existe um acordo não oficial entre agências e autoridades locais. Ninguém quer problemas. Já houve muitos incidentes estranhos com turistas no vale, disse.
Ele mencionou pelo menos 12 casos de pessoas que desenvolveram problemas psicológicos após visitar a área, incluindo um episódio em 1988, quando um grupo de estudantes precisou ser resgatado após entrar em pânico coletivo. Guias mais velhos contam histórias sobre colegas que desafiaram as regras não escritas. Em 2005, um guia chamado Klaus Beren levou um grupo de 8 turistas ao vale contra os conselhos de outros profissionais. Segundo relatos, ele voltou sozinho 3 horas depois, sem conseguir explicar o que aconteceu com o grupo. A polícia encontrou os turistas a 15 quilômetros dali, todos com sintomas de desorientação temporal. Nenhum lembrava de ter se separado do guia. Beren nunca mais trabalhou como guia e se recusa a falar sobre o incidente. O silêncio também tem raízes históricas. Documentos da antiga Alemanha Oriental mostram que guias turísticos recebiam ordens explícitas para evitar o vale durante o regime comunista. Um memorando de 1971 classificado como confidencial dizia que a área era inadequada para o turismo internacional. Mesmo após a reunificação, a tradição de evitar o local continuou. Mas por que esse segredo persiste hoje? Um antropólogo que estudou a região por 20 anos tem uma teoria. O vale representa algo que desafia nossa compreensão normal do mundo. As pessoas preferem ignorar o que não conseguem explicar, disse. Ele comparou a situação a lendas urbanas. Todos sabem, mas ninguém fala abertamente. Apesar de tudo, alguns aventureiros continuam indo ao vale por conta própria. Blogs de viagem têm relatos esparsos de pessoas que desafiaram os avisos. A maioria descreve experiências perturbadoras, mas nenhuma consequência grave o suficiente para justificar o completo silêncio oficial. Isso levanta outra questão. Será que os relatos mais estranhos estão sendo suprimidos? Ou será que aqueles que vivem as experiências mais intensas simplesmente não voltam para contar? Se você decidir visitar o Vale do Silêncio, precisa saber algumas coisas importantes. O local fica nas montanhas Harz, no centro da Alemanha, entre as cidades de Wernigerode e Goslar. As coordenadas exatas são 51 de 48, 36.0, N, 10 DG 34, 12.0. E mais não espere encontrar isso no Google Maps. É de carro até a vila de Schirke. Depois seguir a pé por uma trilha não marcada que começa atrás da antiga estação de trem. A época mais segura para ir é entre maio e setembro. No inverno, a neve cobre as trilhas e aumenta o risco de se perder. Mesmo no verão, leve roupas quentes. A temperatura no vale costuma ser 10 graus mais baixa que nas áreas ao redor. Um GPS pode ajudar, mas não confie apenas nele. Leve mapas físicos e uma bússola comum, mesmo sabendo que podem falhar. Pesquisadores que estudaram o vale recomendam um equipamento básico. Lanternas extras, as baterias descarregam rápido lá, relógios mecânicos, provisões para pelo menos 3 dias e um apito para emergências. Não vá sozinho. Grupos de 4 a 6 pessoas são considerados ideais. Registre seu plano de viagem com alguém de confiança fora do vale e combine check-ins regulares. O percurso mais seguro segue um padrão testado por expedições científicas. Da vila de Schirke, caminhe cerca de 8 quilômetros até encontrar uma ponte de pedra sobre o rio Ecker. Cruze-a e siga a margem esquerda por mais 3 quilômetros até ver uma formação rochosa incomum que parece uma mão apontando para cima. A partir daí, a entrada do vale fica a noroeste, cerca de 800 metros adiante. Marque bem esse caminho, porque a orientação dentro do vale é difícil. Quando entrar no vale, você notará as primeiras anomalias. Seu celular pode perder sinal completamente ou mostrar mensagens estranhas. Câmeras digitais frequentemente falham, então leve uma câmera analógica como backup. Muitos visitantes relatam uma sensação de pressão nos ouvidos, como ao subir montanhas altas, mesmo estando a apenas 600 metros de altitude. Os perigos reais incluem se perder facilmente,
as referências visuais parecem mudar de lugar. Áreas pantanosas aparecem onde mapas mostram terreno seco. O maior risco é a desorientação temporal. Várias pessoas perderam a noção de horas ou dias lá dentro. Por isso, marque horários em um caderno à mão, não em dispositivos eletrônicos. Quem segue esse roteiro costuma ter experiências menos intensas. A maioria dos visitantes registra apenas o silêncio anormal e algumas sensações estranhas. Cerca de 30% relatam ver luzes ou formas à distância, mas nada que se aproxime. Apenas 1 em cada 100 pessoas diz ter encontros mais perturbadores, geralmente nas áreas próximas às ruínas antigas. Se decidir ir até as ruínas, saiba que é onde ocorrem os fenômenos mais fortes. Uma equipe de documentaristas em 2016 desenvolveu um protocolo: nunca ficar mais que 20 minutos nas estruturas, sempre manter contato visual com pelo menos 2 pessoas do grupo e sair imediatamente se alguém começar a ouvir vozes ou ver movimento onde não há nada. Eles seguiram essas regras e conseguiram filmar sem incidentes graves. Depois de todas essas precauções, o que você pode realmente esperar encontrar? A maioria descreve uma floresta comum, mas com uma atmosfera opressiva em comum. O silêncio é real, até seus próprios passos parecem abafados. Algumas áreas têm um cheiro metálico no ar, como antes de uma tempestade. E quase todo mundo concorda em uma coisa: a sensação constante de estar sendo observado, mesmo quando completamente sozinho. Ainda assim, centenas de pessoas visitam o vale todo ano. Muitas voltam dizendo que foi uma experiência transformadora. Outras juram nunca mais voltar, mas têm dificuldade em explicar o porquê. Uns poucos voltam mudados, mais quietos, mais pensativos, como se tivessem aprendido algo que não conseguem compartilhar. Tudo o que acontece no Vale do Silêncio pode ser explicado por uma anomalia geológica única. Em 2017, pesquisadores descobriram que abaixo do vale existe uma formação rochosa incomum, com quase 3 quilômetros de extensão. Essa estrutura emite pulsos eletromagnéticos fracos, mas constantes, que interferem com equipamentos e até com a percepção humana. Os testes mostram que essas ondas têm um padrão específico que se repete a cada 33 minutos, o mesmo tempo que os relógios atrasam no local. A rocha encontrada no subsolo não se parece com nada já visto na Alemanha. Análises mostram que contém minerais raros, incluindo uma variedade de quartzo que só existe em 2 outros lugares no mundo. Esse material age como uma espécie de amplificador natural para campos magnéticos. Quando combinado com a formação geológica única do vale, cria o que cientistas chamam de zona de distorção. Isso explica por que os sons desaparecem. As ondas sonoras são literalmente absorvidas e distorcidas pela rocha especial. As ruínas misteriosas fazem parte do quebra-cabeça. Elas foram construídas exatamente sobre os pontos onde as emissões eletromagnéticas são mais fortes. Os antigos construtores pareciam saber disso. As estruturas estão alinhadas de forma a canalizar essas energias. Inscrições nas pedras, quando analisadas como padrões matemáticos, correspondem aos ciclos dos pulsos eletromagnéticos. Não é uma linguagem, mas sim um mapa das forças naturais do local. O Cavaleiro Sem Rosto e outras aparições têm explicação científica também. Os campos eletromagnéticos fortes podem estimular o lobo temporal do cérebro, causando alucinações visuais e auditivas. Em 2018, um estudo mostrou que 78% das pessoas expostas a campos similares aos do vale relatavam ver figuras humanoides. O fato de muitos descreverem a mesma figura sugere um efeito psicológico coletivo, reforçado pelas lendas locais. O incidente com o exército alemão em 1944 foi causado por esses mesmos fenômenos. Documentos mostram que os soldados passaram exatamente 33 minutos no ponto de maior atividade eletromagnética. Isso coincide com o ciclo completo dos pulsos.
Os relatos de vozes e sons estranhos correspondem aos efeitos conhecidos de campos magnéticos fortes no cérebro humano. Os nazistas provavelmente perceberam que estavam lidando com algo que não podiam controlar. O desaparecimento da vila de Eichenheim em 1923 tem uma explicação mais simples, mas não menos assustadora. Estudos geológicos mostram que a área onde ficava a vila está sobre uma caverna subterrânea. Em abril de 1923, após fortes chuvas, o solo provavelmente cedeu, engolindo as construções. A rapidez do evento e as propriedades magnéticas especiais do solo criaram a ilusão de um desaparecimento instantâneo. O fato de não haver corpos se explica pela caverna ter mais de 200 metros de profundidade. Por que os guias e o governo escondem isso? Em parte por medo do desconhecido, mas também por razões práticas. Em 1985, um estudo encomendado pelo governo alemão estimou que explicar os fenômenos abertamente poderia causar uma corrida ao vale, colocando turistas em risco. As propriedades únicas da região também têm valor científico e potencial militar, razão pela parte das pesquisas permanecem secretas. A verdade sobre o Vale do Silêncio é que ele não é sobrenatural, mas sim um dos poucos lugares na Terra onde as forças naturais se manifestam de forma incomum. As rochas especiais combinadas com a formação geológica única criam efeitos que parecem mágicos, mas seguem as leis da física, apenas de formas que ainda não entendemos completamente. Isso não torna o lugar menos fascinante. Pelo contrário, saber que a natureza ainda guarda mistérios tão profundos talvez seja ainda mais impressionante do que qualquer lenda. A Alemanha guarda mistérios que desafiam o que conhecemos sobre o mundo. O Vale do Silêncio mostra como a natureza ainda pode nos surpreender com fenômenos que a ciência mal começa a entender. Lugares como esse provam que aventurar-se no desconhecido vale a pena, mesmo quando as respostas não são simples. Cada descoberta nos lembra quantos segredos ainda esperam nas florestas e vales da Europa. Se você gostou de explorar esse mistério conosco, não deixe de acompanhar nossos próximos vídeos. Quem sabe que outros enigmas vamos revelar juntos. Até a próxima aventura!